Olá, seja bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade às nossas aulas de metodologia científica e hoje nós estamos com a nossa terceira aula. Na primeira e na segunda aula nós trabalhamos algumas questões mais conceituais, algumas questões que eu considero importante para a gente estar desenvolvendo um trabalho científico, e na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar algumas questões mais práticas relacionadas com a normalização. Então, na aula de hoje, nós estaremos vendo especificamente o que é normalização, sobre a apresentação dos trabalhos acadêmicos, resumo e também sobre o sumário. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aí sobre normalização. Algumas pessoas costumam dizer normatização, mas o correto é dizer normalização, vem de normal. O objetivo da ABNT ao utilizar essa nomenclatura é justamente para poder mostrar para a gente que o objetivo das normas técnicas é tornar os trabalhos, a formatação dos trabalhos, algo normal e assim a gente tirar vantagem. E a gente pode perceber isso justamente na definição que é encontrada por ocasião dos 75 anos da ABNT, de fundação da ABNT, em uma edição que foi publicada, onde eles vão dizer que a normalização é tecnologia consolidada. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre essa definição. Primeiro, o que é tecnologia? Nas aulas passadas a gente viu que tecnologia é a maneira especial de se fazer algo, a prática. Então tecno é prática e logia seria o estudo racional orientado para melhor entender essa maneira, esse jeito especial de se fazer algo. Outra informação importante aí, que está na definição, é que fala que essa tecnologia é consolidada. A palavra consolidada tem origem em algo sólido, Então, ou seja, é aquele jeito de fazer que já foi testado, verificado e que você, confiando nele, você tem uma base sólida. Qual que é a vantagem disso, Primeiro, que nos permite confiar e reproduzir infinitas vezes determinado procedimento com mínimas possibilidades de errar. Esse é o objetivo das normas técnicas. Como vocês bem sabem, a norma técnica normas técnicas não são exclusividade de trabalhos acadêmicos, Para a gente colocar uma lâmpada em uma residência, o projetista já vai calcular a lâmpada correta para o tamanho do espaço, ao construir uma ponte, ao construir um edifício, o projetista ele vai consultar normas que vai permitir para ele facilitar o seu trabalho e nesse procedimento a chance dele de errar vai ser menor se ele atentar para as normas técnicas. Outra vantagem também é que você aumenta a qualidade, você cria um padrão de qualidade. Traduzindo o que essa definição da BNT vem nos dizer, seria o seguinte: é um estudo sistemático e rigoroso da melhor forma de se fazer algo com maior chance de êxito e eficácia. Então é um mito dizer que normas técnicas em trabalhos acadêmicos vêm para dificultar a vida do aluno. Muito pelo contrário. É a forma mais fácil da gente produzir um conhecimento científico com as mínimas possibilidades de errar. Algumas instituições relacionadas à padronização, então norma técnica não é exclusividade da ABNT, muito pelo contrário. Surgiu de uma necessidade de padronização mundial. Nós temos, por exemplo, o padrão ISO, que é a Organização Internacional para a Padronização. Já deve ter ouvido falar de ISO 14000, ISO 12000 e assim sucessivamente. É a ISO que vai determinar a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma afiliada à ISO que vai estar adequando essa norma para a realidade brasileira. Temos também a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, que tem normas próprias, e também o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, que é a Vancouver, que também possui normas próprias. No nosso caso, que somos da área de engenharias, de gestão, bacharéis, licenciados, nós utilizamos a ABNT, são
através das NBRs, que são as normas brasileiras, ou também chamada de normas brasileiras regulamentares. A norma relacionada com o trabalho acadêmico é a 14724. Ela que vai mostrar para a gente quais são os elementos que devem constar no trabalho acadêmico. No entanto, ela não mostra para a gente, ela não mostra para a gente como deve ser colocados esses elementos. E para isso também ela vai utilizar de outras regras complementares que em conjunto com a 14724 vai permitir que o nosso trabalho, né, tenha um bom êxito, uma característica mais científica. Quais são essas outras normas? A 15287, que trata dos projetos de pesquisa, a 6028, que trata do resumo, a 6027, que trata do sumário, a 10520, que é uma regra específica de citações, a 6024, que vai abordar sobre os títulos de sessões, a 6023, que trata das temidas referências bibliográficas, né, o terror aí dos acadêmicos, e também a 6022, que vai tratar mais especificamente dos trabalhos, dos artigos impressos, que é a finalidade da produção do nosso trabalho acadêmico na pós-graduação. Não serão vistas na disciplina de metodologia duas dessas regras, porque elas vão estar mais precisamente lá na disciplina de artigo científico, que é o projeto de pesquisa e o artigos impressos. Essas duas normas a gente vai estar vendo especificamente quando for estar tratando do artigo científico. Não é comumente utilizado em artigos a 6027, que trata do sumário, certo? Geralmente artigo científico não tem sumário, mas como durante o desenvolvimento do curso de vocês estarão fazendo trabalhos para as diversas disciplinas, é interessante a gente perceber a estrutura completa do trabalho acadêmico. Além dessas normas, nós utilizamos também, de forma complementar, o Manual para Trabalhos Acadêmicos da Unicaldas e também o Manual de Artigo da Unicaldas, que pode ser consultado facilmente nos links que foram anexados aí no material de apoio, né? Também é encontrado no site da Unicaldas, na aba da biblioteca. Abrindo ali, você vai ter a parte de downloads, você encontra esses manuais com bastante facilidade, né? Falando aí sobre a 14724, nós vamos fazer uma apresentação geral aqui, lembrando alguns elementos necessários para a gente estar recordando aí. Primeiro, vamos lembrar que o trabalho acadêmico é dividido em duas partes, uma parte externa e uma parte externa. Uma parte externa e uma parte interna, desculpa. A parte externa seria a capa e a lombada, né? Algumas pessoas se perguntam por que a capa não é contada, né? O motivo da capa não ser contada é justamente porque a capa é um elemento de proteção e por isso ela não recebe o número de página. Somente os elementos internos que começam a ser contados. Tá? Então, só vai começar a ser contado no trabalho acadêmico a partir da folha de rosto, que é a primeira folha interna. E o que é a lombada? Coloquei uma ilustração aqui para a gente ter bem claro. A lombada é essa parte que fica externa do livro, quando a gente tem, por exemplo, ele na estante ou numa biblioteca. Aquilo que fica voltado para a gente é a lombada. Então, esses dois elementos são considerados parte externa do trabalho acadêmico. E o que constitui a parte interna? A parte interna é dividida em três elementos: elementos pré-textuais, textuais e elementos pós-textuais, né? Os elementos pré-textuais são elementos que vão dar uma noção introdutória do que vem a ser aquele trabalho. Quem escreveu, qual é o objetivo de ter escrito, se era para uma conclusão de curso, de uma graduação, de uma especialização, de um mestrado, de um doutorado. Vai apresentar para a gente a natureza, né? Vai mostrar para a gente elementos como os avaliadores, através da folha de aprovação. Vai constar um breve resumo
do que se trata o documento. Então tem bastante informações necessárias aí, também como o sumário, que são fundamentais para a gente se localizar dentro do trabalho. Então são elementos que preparam a gente para a leitura do texto. Eu não vou entrar em detalhes sobre a apresentação desses trabalhos, né, como que ele deve ser esteticamente, porque isso nós temos no nosso anexo e apêndice do manual. Então, para você saber como deve dispor na página esses elementos, basta fazer uma consulta ao nosso manual. É interessante notar que, por exemplo, a ABNT ela vai falar quais são os elementos que devem constar, né? Por exemplo, na capa, quais são os elementos que devem constar na capa, que é o nome da instituição, o nome do aluno, título, subtítulo se houver, local e data. Mas ela não fala como que esses elementos têm que ser dispostos. Então, para isso é necessário que a gente consulte o manual, o nosso manual, para que a gente visualize como que deve ser a disposição desses elementos, como que deve ser a apresentação deles no trabalho de acordo com a nossa instituição. Além dos elementos considerados obrigatórios no trabalho acadêmico, também temos alguns elementos considerados opcionais. Então, por exemplo, a errata, a dedicatória, os agradecimentos, a epígrafe e as listas, né, as diversas listas de ilustrações, gravuras, tabelas, símbolos e assim sucessivamente. Certo? Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes na apresentação de cada um deles, basta a gente consultar o manual e assim estar adequando de acordo com a instituição que é requerido pela instituição. É interessante notar também que em um trabalho realizado no cotidiano, no dia a dia, a gente não precisa utilizar todos esses elementos pré-textuais, principalmente a folha de aprovação, né, o resumo e etc., que são considerados obrigatórios, mas também não é necessário no trabalho do cotidiano. Quais são os elementos que normalmente nós utilizamos? Além da capa, que é um elemento externo, como eu falei para vocês, né? Nós costumamos utilizar também a folha de rosto e o sumário. Aí já entramos diretamente com o nosso trabalho e também devemos colocar, né, um elemento pós-textual, que é a referência, que deve ser obrigatório também em nosso trabalho acadêmico. Os elementos textuais, né, seria o próprio corpo do texto, ou seja, seria a narrativa, a descrição da nossa pesquisa, desde o referencial teórico até os resultados obtidos. Então é a parte mais extensa do nosso trabalho e consiste na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. O que seria a introdução? A introdução é a parte do nosso trabalho onde a gente vai apresentar, fazer a delimitação do nosso trabalho, né, do nosso assunto, do que a gente está trabalhando, o que a gente vai estar abordando na nossa pesquisa, qual que é o objetivo disso, a finalidade, a relevância disso para o contexto, né? Também a gente vai estar colocando a justificativa, os objetivos, os métodos e os procedimentos utilizados na pesquisa. Basicamente, o que vai vir para a introdução seria aqueles elementos que nós utilizamos no nosso projeto, quando a gente projetou fazer a pesquisa, que seria a intenção dessa pesquisa. Já, por ser considerada a parte inicial, né, sempre vai receber o indicativo numérico número 1, a gente vai ver sobre indicativos numéricos de seção na próxima aula, e também não apresenta subdivisões. A introdução ela vai ser a seção 1 e não existe, por exemplo, 1. Vai ser somente 1, não pode ser subdividida. E é a primeira página numerada. Eu falei agora há pouco que desde a folha de rosto, o trabalho tem as páginas contadas, né? Porém, só vai ser numerada a partir da introdução. Supondo que o nosso trabalho é um trabalho do cotidiano, eu só vou utilizar a capa, a folha de rosto e o sumário, a nossa introdução viria logo em seguida e ela seria a página 3. Lembrando que a capa é elemento externo, então ela não conta. A folha de rosto seria a página 1, porém não apareceria no trabalho. O sumário seria a página 2
não apareceria no sumário, no trabalho, e a introdução seria a página 3, esta sim apareceria no canto superior direito do nosso trabalho, certo? E se for um trabalho completo, você vai perceber se vai utilizar dedicatória, agradecimento, né, e assim sucessivamente, vai contar nas páginas, porém só vai ser numerada a partir da introdução. Já o desenvolvimento é considerado a parte principal do texto, e é lá que nós vamos descrever com detalhes a pesquisa, como que ela foi desenvolvida, né? Por ser uma parte extensa, ela pode ser dividida em várias seções e subseções, né? Nesta parte do trabalho a gente encontra informações como o referencial teórico, que é o embasamento teórico da nossa pesquisa, material e método, né, o que foi necessário para poder executar essa pesquisa e também qual foi a metodologia utilizada, os dados coletados, que são os resultados obtidos, e a discussão que foi feita levando em consideração todos esses elementos. Por fim, nós temos nos elementos textuais a conclusão, que deve estar de acordo com os objetivos, né? É muito comum na hora que a pessoa vai fazer uma conclusão, a gente observa que ele simplesmente escreve a introdução com uma palavrinha um pouquinho diferente, e o objetivo da conclusão não é esse. Quando nós tivemos a intenção de fazer um trabalho científico, um trabalho acadêmico, ele tinha uma finalidade, ele tinha um objetivo. Então, o trabalho vai ser em torno desse objetivo. Não nada mais justo do que a conclusão, retomar esse assunto tendo em vista esses objetivos, se eles foram alcançados ou não. Então, o trabalho, a conclusão nada mais é afirmar se esse trabalho, se esse objetivo foi alcançado ou não, certo? Uma característica aí também da conclusão é que não deve apresentar citações ou interpretações de outros autores. A conclusão deve ser sua. Então você analisou lá o referencial teórico, à luz do referencial teórico, você coleta os dados, discute e chega à conclusão de acordo com o seu objetivo. A 14724 também vai dizer para a gente que nós temos elementos pós-textuais, que são elementos complementares que vai ajudar a gente a entender melhor algumas referências do nosso trabalho. E nós temos aí como elementos pós-textuais as referências, né, que são as fontes utilizadas no nosso trabalho, pode ser livros, revistas, jornais, internet, são vários suportes possíveis. O glossário, que é um pequeno dicionário para poder entender algumas palavras, às vezes mais técnica, utilizada no trabalho. O apêndice, que são informações criadas pelo próprio autor, né, que vai diferenciar do anexo, que são informações extraídas de fontes de terceiro. E também o índice, que é um elemento que, como o próprio nome diz, indica algumas informações, algumas ocorrências no texto. Por exemplo, quando a gente tem um índice de nomes, né? Então vai aparecer, sempre que aparecer aquele nome, você tem lá, por exemplo, João, P5, P30, P43, então você vai ver ali que na página 5, 30 e 43 você tem o nome do João sendo mencionado diretamente, certo? Desses elementos, somente as referências é considerada um elemento obrigatório, né? Não vou entrar em detalhes sobre os elementos pós-textuais também, porque existe uma explicação detalhada sobre isso na seção 7.3 do nosso manual, que já foi disponibilizado para vocês no link anteriormente. A 14724 também vai tratar de algumas regras gerais de apresentação. Que regras são essas? Regras relacionadas com o tipo de papel, tamanho do papel, tipo de fonte, cor da fonte, parágrafo, como que essas informações são colocadas em nosso trabalho acadêmico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Então, sobre o formato do papel e as margens. Qual que é o tamanho do papel utilizado em trabalho acadêmico? O tamanho do papel é o A4, né, 21 por 29
A informação mais importante aqui é a gente lembrar que é o tamanho A4. Qual que é o tipo de papel utilizado? É o papel branco ou o papel reciclado? Eu particularmente adoto o papel branco, eu não gosto de utilizar o papel reciclado, eu vou explicar por quê. Se nós tivermos uma figura, né, para ilustrar o nosso trabalho, vamos supor que está fazendo um trabalho visitando uma escola, e você tira uma fotografia dessa escola e quer colocar essa fotografia, uma fotografia da sala de aula, para poder ilustrar o seu trabalho. E vamos supor que essa escola tem a parede branca. Como o papel reciclado ele tem uma cor diferenciada, a parede branca não vai aparecer na escola, porque não existe tinta branca na impressora. Então ela vai ficar com as cores preta, verde, vermelha, azul, mas a cor branca não vai aparecer. Então aquela parede branca já não vai ter fidelidade, aquela imagem já não vai ter fidelidade com a informação que você está colocando ali da sala de aula ou da escola. Então eu evito utilizar o papel reciclado, a não ser que você não tenha imagem com fundo branco. Tipo de fonte. É interessante porque nós utilizamos como padrão duas fontes, que é a Arial e a Times New Roman. Porém, a ABNT não determina qual é a fonte a ser utilizada no trabalho acadêmico, é uma curiosidade. Mas como padrão, todas as instituições utilizam uma dessas duas. No nosso manual, a gente orienta que utilize uma dessas duas. Então, nesse caso, como tem uma lacuna da ABNT, nós utilizamos a normativa do nosso manual. A cor da fonte utilizada, qual que é a fonte da letra utilizada? É a fonte preta, porém, no caso de ilustrações, as outras cores são permitidas. Então, se você tem uma fotografia de uma fachada de uma loja, lá aparece uma fonte de cor diferente, ela pode ser utilizada normalmente. Tamanho da fonte. Nós utilizamos apenas 2 tamanhos de fonte no trabalho acadêmico, né, falando de escrita, não de imagens, tá, gente? A fonte 12, que é utilizada para todo o trabalho, inclusive a capa, a gente não precisa colocar um título com fonte 14, 16, vai ser fonte 12. E a fonte 10, que é utilizada, por exemplo, em citações longas, legendas das ilustrações, nas notas de rodapé. Nós utilizamos uma fonte diferenciada. A ABNT fala que nós devemos utilizar um tamanho reduzido, mas não especifica qual tamanho. Mas outra vez, existe uma normativa do nosso manual que nós utilizamos a fonte. Outro elemento importante que a gente deve estar atento são as margens, né? Margens para o anverso e também margens para o verso, caso você queira imprimir os elementos textuais, os elementos pós-textuais no frente e verso da folha. Quais são os elementos da margem para o anverso, que é a parte da frente, a parte que nós estamos habituados a escrever? 3 centímetros à esquerda e na parte superior e 2 centímetros à direita e inferior. Essa imagem aqui vai ajudar a gente a ilustrar melhor. 3 na parte esquerda e na superior, 2 na parte inferior e na direita. Isso nas páginas dos elementos pré-textuais e nas páginas ímpares, caso você imprima frente e verso. Se você imprimir somente no anverso, né, que é a frente, que a gente chama de anverso, você vai utilizar apenas essa configuração. Um macete para a gente lembrar por que a parte esquerda e a superior possuem um tamanho diferenciado, um tamanho maior. No caso da esquerda é por causa da marca para a encadernação, né, que pode ser tanto através da encadernação por aspiral ou de brochura, e no caso da parte de cima é porque nós temos a página que é colocada no canto superior, né, tanto direito quanto esquerdo. Nesse caso aqui do anverso, fica no canto superior direito. Quando você utiliza o verso, aí já vai modificar. 3 centímetros na parte da direita e superior, antes era esquerda e superior,
e 2 centímetros à esquerda inferior. No outro formato era a direita inferior. Por que isso vai acontecer? Quando você tem o trabalho impresso na página ímpar e na página par, você vai ter o espelhamento das folhas. Então aqui passa a ser 3 à direita, aqui continua a esquerda e aqui a direita, e a parte de cima continua 3. Eu particularmente adoto apenas a impressão no anverso. Dá muito trabalho configurar e imprimir o documento no verso do papel, certo? No caso de um artigo, nem compensa pela quantidade reduzida de folhas. Espaçamento entre linhas, né? Nós utilizamos 2 tipos de espaçamento entre linhas no trabalho. Um e-mail, que é utilizado em todo o texto, e o espaçamento 1, que também é conhecido como espaçamento simples, aonde for utilizada a fonte 10 e também nas referências. Então, todos aqueles locais lá que nós vimos anteriormente, que a gente usa a fonte com tamanho 10, nota de rodapé, notas explicativas, citações longas, legendas das ilustrações, é utilizado espaçamento simples também. E aqui eu estou com um exemplo de um parágrafo com espaçamento 1,5 e aqui a nota de rodapé com espaçamento simples. Você vai perceber que aqui nós temos a fonte 12 e aqui a fonte 10. Onde tem fonte 10, espaçamento simples e também nas referências. Essa é a dica para a gente memorizar. Os parágrafos, né? O que a norma vai dizer é que os parágrafos devem ter um recuo de margem à esquerda na primeira linha. Então, esse recuo é um recuo de 1,25 centímetros ou um recuo da tecla Tab, que vai direcionar para a gente para essa medida de 1,25. Repare que o texto aqui está justificado e com espaçamento 1,5. Títulos sem indicativo numérico. O que a norma 14724 vai falar sobre esses títulos? Eles devem ser centralizados. Quando vai ocorrer os títulos sem indicativo numérico? Nós temos aqui o exemplo do sumário, que é um elemento pré-textual. Também as referências, os apêndices, os anexos, também devem ser centralizados, porque são elementos pós-textuais. Então, os elementos pré-textuais, os títulos pré-textuais e os títulos pós-textuais devem ser centralizados, aparecendo na primeira linha. No exemplo aqui, o sumário. E aqui nós temos os títulos, que são os títulos com indicativo numérico. Onde que aparecem eles? Como que eles aparecem? Eles aparecem com algarismos arábicos, né? Alinhados à esquerda, separado por um espaço de caractere. Então não existe entre o indicativo numérico e o título travessão, ponto, barrinha, não existe nada disso, apenas um espaço de caractere, como a gente pode notar aqui nessa ilustração. Então nós temos aqui o alinhamento do título à esquerda, né? Sem recuo, e a apresentação vai ser de acordo com o nível de tópico utilizado. A gente vai ver na nossa próxima aula. Então aqui é apenas para a gente estar ilustrando. Paginação, né, que é a contagem das folhas. Já mencionei que nós contamos desde a folha de rosto, porém só vai aparecer a partir da introdução. Onde vai aparecer? Na parte superior direita no anverso e na parte superior esquerda no caso do verso. A numeração é feita em algarismos arábicos, certo? Siglas. Se você utilizar a sigla no seu trabalho, a norma ela vai dizer que você primeiro deva colocar por extenso e depois
a sigla ou abreviatura dentro de parênteses. Então essa norma funciona tanto para a sigla quanto para a abreviatura. Um exemplo aqui, quando você for citar pela primeira vez no seu documento, você irá dizer Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, ABNT. Ilustrações, né? A ilustração no trabalho acadêmico é centralizada e a identificação deve aparecer na parte superior, alinhada à esquerda da imagem. Não é alinhado à margem, mas à imagem, na parte esquerda. Precedida da palavra designativa. Se é uma figura, se é uma fotografia, se é, por exemplo, uma tabela e assim sucessivamente. Na parte de baixo, nós temos a legenda da figura, certo? Quando o material for criado pelo próprio autor, a gente utiliza como fonte acervo pessoal ou arquivo pessoal. Aqui nós temos uma ilustração de uma figura, então imagino que essa figura esteja alinhada no trabalho. Na parte esquerda aqui nós temos o indicativo da figura, no caso aqui é a figura 2, ciclo PDCA de Deming. Embaixo nós temos a fonte, Pulat, 1994, página 55. Certo? Essa fonte aqui ela vai respeitar o critério de citação, que a gente vai ver também na próxima aula. Mudando agora de regra, até então nós falamos da 14724, que trata da apresentação dos trabalhos acadêmicos, né? Lembrando que a forma de como dispor isso no documento está nos apêndices e nos anexos do nosso manual, que já foi disponibilizado para vocês, certo? Nós vamos falar agora da NBR 6028, que trata do resumo. Então essa norma vai dizer para a gente o que é resumo e como que a gente estará utilizando ele no dia a dia. No entanto, ela não vai, nem todo tipo de resumo que ela apresenta serve para a gente. Então, resumo nada mais é do que uma apresentação concisa dos pontos de vista relevantes, né? O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, o resultado e as conclusões. Então, quando você vai fazer o resumo, você vai colocar de uma forma bem sintética os elementos importantes do seu trabalho. Mas uma característica é que, mesmo lendo o resumo, eu terei que consultar o trabalho para um esclarecimento maior. Qual que é o objetivo do resumo? Então, por exemplo, se eu estou procurando um trabalho para consulta, para buscar um referencial teórico, eu lendo o resumo, eu fico sabendo se aquele trabalho atende às minhas necessidades ou não. Porém, para compreender, eu preciso de ler. Tipos de resumo. BNT vai falar de 3 tipos de resumo. Resumo crítico, né? Que é um resumo redigido por um especialista com análise crítica. O resumo indicativo, que apenas indica os pontos principais do documento, não apresenta dados qualitativos, ou seja, a gente tem que consultar o original. E o resumo informativo, que informa ao leitor as finalidades, metodologia, resultado, de tal modo que possa dispensar a consulta original. Apenas um desses tipos de resumo poderá ser utilizado no trabalho acadêmico. Seria o resumo crítico, o resumo indicativo ou o resumo informativo. Como o crítico já apresenta uma opinião a respeito daquele trabalho, né, uma interpretação, então ele não serve para a gente como um resumo no trabalho acadêmico, no trabalho científico. Também o resumo informativo, porque como nós vimos, ele dispensa a consulta ao original. Dessa forma, o único tipo de resumo que a gente vai utilizar nos nossos trabalhos é o resumo indicativo, que vai apresentar de forma qualitativa, que vai apresentar de forma concisa elementos, né, genéricos, de tal forma que a gente precise consultar o documento, de que seja preciso consultar o documento para que tenha um conhecimento de fato do que ele se trata. Finalizando então com o estudo de hoje, nós vamos falar agora da NBR 6027, que vai tratar sobre o sumário, né?
Lembrando que o sumário é apresentado nos trabalhos acadêmicos cotidianos, porém, no artigo científico ele não costuma ser utilizado. Mas como a gente tem trabalhos aí no dia a dia, é interessante a gente colocar o sumário nos nossos trabalhos. O sumário é um recurso utilizado em documentos que exige visão de conjunto e facilidade de localização. Então, através do sumário, você tem, ao mesmo tempo, um esquema de como o autor pensou aquele trabalho e também você tem de forma rápida a localização de determinados elementos que você tem interesse de estar localizando, de estar consultando no seu trabalho, certo? No sumário vão aparecer os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais, folha de rosto, folha de aprovação, o resumo vernáculo, o resumo em língua estrangeira, as listas e o sumário, não aparecem no sumário, tá? Apenas da introdução para frente, que são os elementos textuais, é que vai estar aparecendo no sumário, certo? Vai aparecer, então, as seções, que são os títulos dos elementos textuais e dos elementos pós-textuais, além da respectiva localização, que é a página. Uma característica do sumário é que ele deve aparecer da mesma forma como ocorre no documento, certo? Com a mesma grafia. Então, o que aparece no sumário? Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses elementos, lembrando que tem numeração progressiva: 1, introdução; 2, desenvolvimento; 3, conclusão. E também aparecem os elementos pós-textuais, né? Lembrando que as referências é o único obrigatório, porém, as referências é um elemento sem título, não tem indicativo numérico, as referências é um documento sem indicativo numérico, logo ele aparece centralizado, é um título centralizado, ok? Então, o que a gente tem para falar sobre o sumário é isso. O objetivo dele é mostrar um esquema do raciocínio do autor e também uma forma rápida de localização das páginas. O que deve aparecer no sumário? Elementos textuais e elementos pós-textuais. Na nossa próxima aula, a gente estará tratando sobre os indicativos numéricos de seção, também sobre as citações e sobre as referências bibliográficas. Até a nossa próxima aula.